Olá, tudo bom? Hoje vamos apresentar para vocês na Tecnologia Radiológica Descomplicada um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades. É importante a gente conhecer como se escreve as grandezas, as unidades das doses, já que a gente não pode ver, não pode sentir, e é importante a gente entender como se escreve, como se lê, para não ter problemas de se confundir. Bom, é muito comum a gente falar de Sistema Internacional apenas de SI. O que significa isso? SI é abreviação de Système International, de Unité, porque é escrito em francês, que é a língua oficial desse sistema internacional, tá? Dessas agências e organizações que cuidam das unidades. Então, consiste num grupo de grandezas, que é o que a gente quer medir, as unidades, como é que a gente escreve, eventualmente prefixo e regras sobre como utilizar e também como ler esses valores. Também há algumas definições de constantes físicas, como velocidade da luz, aceleração da gravidade, entre outras. Bom, como é que começou toda essa questão do sistema internacional, de ter uma origem própria e uma organização própria para se escrever? Começou lá em 1799, quando foi criado um metro, ou seja, era algo palpável, né, que se podia medir, se pegar na mão, feito de platina para não ter problema de oxidação, de enferrujar, ou seja, uma barra que tinha 1 metro e um cilindro que tinha 1 quilograma. Então, se você quisesse saber se aquela sua trena, se aquela sua régua tinha efetivamente 1 metro, você tinha que ir lá em Paris e colocar do lado desse 1 metro e verificar. Ou então usar uma balança e colocar 1 quilograma deles, esse quilograma de platina, com 1 quilo seu e ajustar até que os dois fossem iguais. E aí você trazia de volta para sua cidade e você tinha um padrão. Em 1832, Gauss e Weber já utilizavam outras unidades além de metro e quilograma. Era o milímetro, o grama e também a questão do tempo, segundo. Depois, em 1860, Maxwell e Thomson formularam algumas unidades fundamentais e algumas unidades derivadas. A ideia era que tudo poderia ser escrito na natureza segundo essas unidades fundamentais. Era o que se conhecia na época. Em 1984 surge um antigo sistema chamado CGS, C de centímetro, G de grama e S de segundo, no qual as coisas eram escritas e calculadas. Em 1880 surgem as unidades elétricas, né, com o descobrimento da eletricidade, que era o ohm, o volt e o ampere. Bom, em 1875 surgiu a chamada Convenção do Metro, uma espécie de um congresso, um encontro entre vários pesquisadores, que eles faziam parte de 51 países e então criaram o Congresso de Pesos e Medidas, o Comitê Internacional e a Administração ou Escritório de Pesos e Medidas. Tudo isso para organizar a metrologia mundial, ou seja, como se medir as coisas. Desde o quilo de arroz que a gente compra, 1 quilo de feijão, 1 litro de leite, 1 litro de gasolina, até outras coisas mais complicadas. O CGPM, então, é a Conferência Générale de Poids et Mesures, ou seja, Conferência Geral, o Congresso, o Encontro de Pesos e Medidas. Então, Congresso Internacional que acontece de 4 em 4 anos, sendo que o último foi em 2018. Bom, além disso, do Congresso que discute, existe um Comitê Internacional Deliberativo, ou seja, 18 membros, divididos em grupos, em assuntos, eles definem algumas novas normas e unidades que depois são levadas ao Congresso para o Congresso aprovar. E para cuidar de tudo isso, tanto da execução do Congresso, né, de realizar o Congresso, como desses comitês internacionais, existe um Bureau Internacional de Poids et Mesures, ou seja, um escritório, né, internacional, que é a parte estrutural, a parte administrativa, que cuida de gerenciar, então, o comitê, dar suporte ao comitê e gerenciar o Congresso. Então, aqui tem um organograma mostrando, né, que você tem organizações internacionais, você tem
governos que apoiam os tratados, certo? E mandam representantes para o Congresso Geral. Existem outros governos ou estados ou países que não são exatamente estados-membros, mas estão associados, né? Tentam respeitar os comitês consultivos do CIPM, os institutos nacionais de metrologia que ajudam, nacionais de todos os países que ajudam nas regras, e a parte administrativa que é o Bureau ou escritório. Então existe um diretor do BIPM, que hoje é o Dr. Martin Milton, tá? Que está lá na França, lá em Paris, né? Do lado de Paris, que é a estrutura, o Bureau. E durante um tempo, durante 4 anos, 2002 a 2006, o Moscati, que era um professor, um doutor do Instituto de Física, era o representante brasileiro. Ele era o representante brasileiro, porque ele de nascença não é brasileiro, ele é italiano, mas tudo bem, ele foi o nosso representante indicado pelo Brasil, que é um estado membro, né, estado fundador dessa convenção, que então indicou e durante 4 anos o nosso representante lá. Bom, aqui tem uma foto de onde é que está o Bureau, esse espaço aqui. Aqui é o Rio Sena, né? E do outro lado aqui já é Paris, a Torre Eiffel, etc. Tá? Oficialmente aqui não é Paris, mas é um subúrbio, né? Uma cidade satélite. Bom, o que é uma grandeza e uma unidade? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Contudo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sempre fala que não se pode medir o carinho, a felicidade, né? Que é difícil, isso não é mensurável. Porém, tem algumas coisas nas radiações que também oficialmente não se pode medir, mas é uma grandeza, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente diz que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. E quantidade, então, é expressa como um produto, então a quantidade de uma grandeza, né? O quanto que eu tenho de frutas, a minha grandeza é frutas, então quantas frutas eu tenho? Então tem um número, 5, 10, 15, uma unidade, 5 maçãs, 10 laranjas, alguma coisa assim. Outra coisa, a questão da unidade, que a gente às vezes nunca para pensar, a unidade é o seguinte, quando você fala em 1 metro ou 1 hora, você sabe o que significa 1 metro, você sabe quanto tempo demora 1 hora, o que dá para fazer em 1 hora, etc. Então, no momento que você tem 5 metros, o que você está dizendo é que você tem 5 vezes aquela unidade, 5 vezes aquilo que você conhece, que você sabe que é 1 metro. Assim como aquilo que é 10 horas ou 24 horas representa um dia. Então, sempre quando você diz uma grandeza, você tem que dar uma unidade, essa unidade é 1, ou seja, o que significa uma coisa daquela grandeza, o que significa uma maçã, uma laranja. Então, quando você usa esse número, você usa esse número na frente, o 5, é para dizer justamente quantas vezes daquilo que você tem. Então, se você fala um tijolo e 5 tijolos, você sabe, bom, 5 tijolos, se cada tijolo tem 20 centímetros, dá 1 metro. Então, você tem essas relações. Bom, eu posso ter unidades diferentes de uma mesma grandeza? Posso. Você tem para medidas de comprimento, você tem metro, você tem polegada, centímetro, então não tem palmo, pé, jardas, então você tem outros valores. Bom, uma coisa muito importante, por que existe, né, esse sistema internacional, toda essa organização para cuidar disso, é porque você tem que ter valores que sejam comuns a todo mundo. Imagine você comprar 1 quilo de arroz aqui no Brasil, quando você chega em outro lugar, você vai comprar 1 quilo, esse 1 quilo é diferente. Ou você exporta esse arroz, essa saca de arroz, ou 50, 1 tonelada de arroz, e chega lá, as pessoas entendem diferente. Então, isso é muito importante você medir de maneira correta. Por isso a necessidade de se ter todo esse sistema. Bom, o que são as unidades fundamentais? Então, a princípio, né, isso lá do século passado, até século retrasado, se definiu como metro a unidade principal de medida, de comprimento, quilograma para massa, segundo para tempo, ampere para corrente, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de substância e candela para intensidade luminosa. E aí a dimensão, ou seja, qualquer nova unidade
teoricamente, seria uma combinação das outras. Assim, então, por exemplo, velocidade, metro por segundo, você combina. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, comprimento metro, tempo, e aqui esse gama aqui seria menos 2, porque né, segundo ao quadrado dividido, então menos 2. Ou seja, havia uma ideia de que tudo poderia ser descrito nessas 7 grandezas, o que não é verdade. Então, foi chegado a montar um diagrama de conversão para tentar dizer como que de uma grandeza ampere você chega a uma grandeza metros, como está relacionada, como você acha, por exemplo, aqui a constante velocidade da luz, que tem a ver tempo e distância e comprimento, enfim, né? Eu achei sempre muito complicado, eu nunca entendi. Até que eu achei um outro diagrama um pouquinho melhor, né? Que é esse aqui. Então, saindo do metro, você tem volume, metro cúbico, área. Se você pegar o tempo com a distância, né, metro por segundo, você tem a velocidade, se for o segundo ao quadrado, você tem a aceleração. Então, aqui você tem o coulomb para carga elétrica, e com isso, com o tempo, você tem... Desculpa, o coulomb, sim, é a carga elétrica, com o tempo, você tem o ampere, certo? E assim por diante, né? Então, você tem algumas coisas. Esse diagrama eu acho bem mais bonito que o outro. Muito bem, como é que eu escrevo os símbolos das unidades, então? Então, eu sei que eu quero medir o ampere, eu quero medir tensão, vou medir quilograma e assim por diante. Muito bem. Primeiro, a escrita é tipo romano normal, ou seja, não é itálico, nada de especial. E em caixa baixa, ou seja, tudo letra minúscula. E se eu for escrever a palavra volt, a palavra ampere, a palavra kelvin, tá? E se eu for escrever também as unidades, né? O M de metro, S de segundo. Se a unidade for derivada do nome próprio de uma pessoa, a primeira letra é maiúscula. Por isso que surge aquela dúvida. Por que algumas vezes eu uso o K maiúsculo? Porque vem de Kelvin, Kelvin é uma pessoa. O volt vem de um cientista. O ampere, o A maiúsculo, por causa disso. Outra coisa, símbolos de unidades não são alterados no plural, você não altera, você não põe um S, metros, MS, o S sendo plural, nada disso. Tá? Então você tem exemplos aqui do que é correto e o que é errado, né? Então você tem 1 metro, M, 5 metros. Você fala 5 metros, mas você escreve M, então você não põe MS aqui, não põe o S, que o S aqui vai dar milissegundo. Te atrapalhar. Você põe 1 ampere, 3 amperes, lê 3 amperes, mas não bota o S aqui de plural. Tá? Para dizer que é o plural. Como o pessoal gosta de botar em horas, né? Às vezes a gente vê HS para dizer que são horas no plural. 1 volt, 12 volts, não é 12 volts juntos, então a gente tem que imaginar que as letras e que essas abreviaturas são como uma palavra, então assim como você separa uma palavra da outra, você tem que separar também. 5,2 atmosferas, né, ATM, atmosferas. E nada de juntar número com símbolo e o S junto. 1 eletronvolt, 5 eletronvolts, e não junto, plural e coisa do tipo. 1 segundo, 5 segundos e não segue, né? Comum o pessoal querer escrever segue, segundo. Não, é só o S. Então, símbolos não são seguidos por ponto, a não ser pontuação normal da frase. Quando a unidade é escrita por extenso, sempre escrita em minúsculo. Ou seja, quando eu vou escrever volts, eu estou escrevendo volts, no sentido de escrever bananas, laranjas, e não volt no plural como sendo as pessoas, a pessoa volt, a pessoa ampere, a pessoa kelvin. O único caso aqui é graus Celsius ou graus Fahrenheit, porque aí são efetivamente os graus dados ou inventados pelo Celsius ou pelo Fahrenheit, por exemplo. Tá? Então, são pouquíssimos os casos, basicamente esse de temperatura, ou alguns outros que são escalas relativas e não absolutas. Então, por exemplo, a unidade sempre, no geral, ela é positiva, tá? Então, quando você fala 1 metro, você sabe o que é 1 metro, não existe menos 1 metro. A unidade é 1 metro. Claro, tem alguns sentidos de menos 1, menos 5 metros, sim, mas a unidade sim é 1 metro. E o grau não tem, ele começa a partir do zero, enfim. Então, por isso que é uma escala, certo? Fahrenheit, a mesma coisa.
E aí tem outros graus na mecânica, grau de dureza e coisa também leva o nome da pessoa que inventou essa unidade aí que é comparativa, etc, etc. Outros exemplos, então, por exemplo, I0 é 3 amperes, I0 vale 3 amperes, então não é ampere no A maiúsculo. Com a palavra descendente de francês, se eu escrever com E acentuado ao contrário, vale também, tá? É aceito dos dois jeitos no Brasil. A DDP, diferença potencial, é de 5 volts. Então aqui eu estou falando volts como uma medida, como uma unidade, não volts o cientista, né? O V maiúsculo, assim como A. Não é o cientista, não tem 5 Joãos aqui, 5 Pedros, né? Então eu tenho que fazer conforme a escrita correta. Temos 35 joules por quilograma Kelvin, né? Quilograma vezes Kelvin, né? Estou falando. E não é joule, o quilograma K não é maiúsculo, todo mundo quer botar maiúsculo, né? E Kelvin, no caso, Kelvin sim é maiúsculo enquanto símbolo, mas enquanto unidade é minúsculo. A permissividade é dada em Faraday por metro, Faraday também era uma pessoa, F, mas minúsculo, né? Metro também não é maiúsculo. Então, sempre ter esse sentido. E se eu tenho um ponto aqui, é um ponto final, né? Uma vírgula que é final da frase, enfim, normalmente. Como é que é a álgebra? Como é que é a multiplicação? Então, o correto é você ter pontos a meia altura ou então um espaço. Para divisão, uma barra sólida oblíqua, uma linha horizontal ou um expoente negativo. E outra coisa, uma barra oblíqua não pode ser seguida por um sinal de multiplicação, use parênteses. Ou seja, sempre aquela dúvida, eu multiplico primeiro, depois eu divido, depois multiplico. Então, correto é separar da forma certa. Com relação, então, a esse símbolo, eu posso escrever Newton vezes metro, posso ler Newton vezes metro, ou Newton, com esse ponto a meia altura, para não parecer que é ponto de final de frase, Newton vezes metro. Metro vezes segundo ou vírgula. Se eu escrever junto, é milissegundo, tá, pessoal? É milissegundo. Então, por isso é importante a gente saber ler. O que eu estou falando? Somente em tempo milissegundo ou multiplicando metro vezes segundo? VS, né? Volt vezes segundo. Newton vezes segundo dividido por metro ao quadrado. Weber dividido por metro ao quadrado. Aqui, metro dividido por segundo, uma velocidade, pode ser então com uma barra aqui horizontal, separando, ou metro vezes segundo na menos 1. São as diversas formas, então, para escrever na divisão. Outra coisa também que é regulamentada são a multiplicação por 10 na 24, que agora é o iota, o nome é iota, tudo minúsculo, o símbolo é y, iota bytes, né, deve ter já no mundo aí, né? Excel eu sei que já tem muito tempo, tá? A gente tem no computador terabytes, mas aí você junta em meia dúzia de computador, você já consegue aí um petabyte de informação, né? Isso é fácil. Possivelmente aí os grandes bancos já devem com exabytes e o Google deve estar com iotabytes de armazenamento. O giga, o mega, o M maiúsculo, o quilo, K minúsculo, hecto, deca, não se usa muito, né? Deci, cento, mili, micro, oficialmente é a letra grega, mas às vezes você pode usar o U na falta de ter como digitar, nano, pico, femton, ato, zepto e iocto, né? Para zeta, zepto, iota e octo, né? Por enquanto, por um 10 na 24, mas logo, num congresso lá de pesos e medidas, vão ter que definir quem que vai ser o 10 na 27, o 10 na 30, quando tiver tudo isso de capacidade, por exemplo, de memória nos computadores, enfim, da produção de conhecimento humano. Então, vamos ver exemplos aqui de como usar os prefixos corretamente. Então, por exemplo, quilograma, a unidade é grama, e o K na frente significa 1000 vezes, e o quilo não é K maiúsculo. Kilovolt, quilo, 1000 vezes, V, o volt, tá? E não KV como a gente vê, porque, né, enfim, o V é maiúsculo, então acho que o K tem que ser maiúsculo também. Kilohertz, Hertz é H por causa que é o nome do cientista, o Z é minúsculo, e o K de quilo na frente, 1000 vezes, é minúsculo, tá? E não também todo mundo junto. Milissegundo, ms junto, cuidado com M separado do S, porque daí eu posso imaginar que tem um ponto aqui, significa metro vezes segundo. Quilômetro
que o correto, então, é km minúsculo e não, por exemplo, km maiúsculo, que a gente vê aí nas placas de sinalização, por exemplo. Certo? Também a questão dos prefixos e das unidades, né, das abreviaturas. Então, M, 5M é 5 metros. O M minúsculo na frente de outro número é mil, então MM é milímetro, a gente sabe. E o M maiúsculo significa mega. A, ampere, e A, pequeno na frente de outra unidade, átomo. Por isso é importante a gente entender e saber ler as unidades e os prefixos e assim por diante. G é grama, G maiúsculo é Gauss, se for sozinho, e G maiúsculo na frente de outra unidade é giga. K é Kelvin, a pessoa, né, a unidade Kelvin, não a pessoa, por isso minúsculo, e o K minúsculo é quilo. Tá? E em português, quilo é com QU, né? Lembrando. T é Tesla e T na frente de outro é tera. Então, só para lembrar, é importante a gente ler. Números grandes, a indicação é o seguinte, como tem a questão de ser ou ponto ou vírgula, né? Então, a gente nunca sabe se é vírgula 00, é ponto 00, porque os americanos ainda usam o chamado padrão inglês, né? Ou padrão imperial, que usa vírgula para separar de 1000 em 1000 unidades. A indicação do sistema internacional é agrupar de 3 em 3 os números. Assim fica mais fácil de você ler, de você contar. Bom, aqui são unidades, aqui é 1000, milhão, 1 bilhão. Então fica mais fácil de eu saber que é 1 bilhão de quilômetros. Então, aqui é unidades, 456 mil, 3.456.789 Hz. E aí, quando eu usar a vírgula, no caso que é o correto, ou o ponto, como é usado nos Estados Unidos, eu sei que aquilo realmente é para separar casas decimais. Então, aqui seria 0,987. Se eu quiser saber quanto que 654 equivale, seria 654 miligramas, e assim por diante, 321. 1 dividido por 299, 792,458, que é a velocidade da luz. 1.234, ou será 1 vírgula, né? Então, se eu botasse aqui uma vírgula ou um ponto, se eu fosse americano, eu leria de um jeito, se eu fosse brasileiro, eu leria de outro. Por isso a gente não bota. Então, daí, se não tiver nada, é 1.234 watts dividido por Hz. 2,345, 680 joules, que é igual a 1.234.567 newton. Então, a questão de ser 3 em 3 fica mais fácil, tal, de a gente entender. Para terminar, se eu precisar de mais informações sobre metrologia, principalmente sobre as grandezas, eu vou no site do BIPMA, do Bureau Internacional, ou seja, o site administrativo. E se eu quiser uma brochura, ou seja, uma espécie de uma apostila que fala rapidamente sobre tudo isso que eu falei, sobre as unidades, como escrever, etc, etc, quais são as últimas decisões dos congressos, o que eles fizeram, né, por exemplo, em 2018, o que eles decidiram lá, quais foram as resoluções. Então está aqui a brochura, né? Brochura do Sistema Internacional. Na dúvida, leiam, aqui é a versão em inglês, na dúvida, leiam a versão em francês, porque a original é em francês. Tá certo, pessoal? Obrigado aí por tudo e a gente se encontra até